Uma maneira simples para tocar o Senhor. Em suas epístolas, Paulo revela-nos clara e enfaticamente o ponto fundamental, o objetivo máximo do andar cristão. Para o conhecer. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Cristo, que é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Por meio desses versículos, todos nós podemos ver que a realidade e o ponto central da vida cristã é simplesmente o próprio Cristo. Como pessoas que nasceram de Deus e têm Cristo vivendo em seu interior, todos os cristãos precisam ser levados pela misericórdia de Deus ao ponto de não mais serem surpreendidos apenas estudando sobre Cristo, ou fazendo alguma coisa para Ele, ou mesmo servindo. Mas, pelo contrário, estejam na realidade de tocá-lo e experimentá-lo de uma maneira viva a cada dia. Romanos capítulo 5, versículo 10 testifica: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse muito mais quer dizer mais de Cristo. A experiência inicial da salvação, de um cristão verdadeiro, é claro, é verdadeiramente maravilhosa. Ele é agora uma pessoa nascida de Deus, mas ele deve ser salvo muito mais pela vida de Cristo. Toda pessoa que conhece Cristo como seu Salvador pode e deve ser levada à experiência de muito mais, a qual consiste em penetrarmos na plenitude e realidade de uma vida completamente centrada em Cristo, experimentando, tocando e desfrutando cada momento. Hoje o Senhor se tornou disponível para todos os cristãos a fim de que eles o contatem e o experimentem de uma maneira plena e viva. A Bíblia revela-nos que no princípio Jesus Cristo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então um dia ele mesmo, Deus, tornou-se um homem para habitar nessa terra. João capítulo 1, versículo 14. E cumprir a obra da redenção por todos os homens. Ele esteve entre nós como Cordeiro de Deus para que por meio do derramamento do seu sangue participássemos da sua obra de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7. E pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso realmente é algo glorioso. Cristo tornou-se um homem, viveu sobre a terra por 33 anos e meio e cumpriu a obra de redenção por todos nós. Aleluia! Entretanto, se Cristo tivesse parado aqui, esse seria o ápice de nossa experiência cristã. Todos poderíamos desfrutar o perdão dos pecados, mas ninguém poderia ser salvo pela sua vida. Ninguém poderia tocá-lo e experimentá-lo diariamente e na prática. Que fez Cristo então, para que todos os cristãos pudessem penetrar nessa experiência de muito mais? Foi ele apenas crucificado e sepultado? Foi nisso o ponto final? Nós devemos gritar 1000 vezes: não, não, não. Um pouco antes de sua crucificação, ele disse a seus discípulos que ele estava entre eles e estaria neles. João 14, de 16 a 20. Como isso poderia ser cumprido? Se Jesus tivesse apenas morrido e sido sepultado, e se esse fosse o fim, ele jamais poderia ter entrado em seus discípulos, nem poderia entrar no seu povo hoje. Mas louvado seja o Senhor, porque 3 dias após o seu sepultamento, ele rompeu os grilhões da morte e foi ressuscitado dentre os mortos. Façamos então a seguinte pergunta: em que forma ele está hoje? Ele é o Espírito. O último Adão, Cristo, tornou-se um Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, parte B.
Jesus tinha dito a seus discípulos que ele estaria neles. Portanto, logo depois da sua ressurreição, ele apareceu diante deles em um quarto cujas portas estavam fechadas. Nunca poderia ter feito isso se não fosse o Espírito. Então ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Nesse momento, Jesus, que havia estado entre eles, porém fora deles, veio para dentro deles. Cristo nunca poderia ter entrado em seus discípulos se não fosse o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E todos os que foram reconciliados com Deus têm este Espírito que dá vida habitando dentro deles para ser o seu suprimento abundante e tudo o que eles precisam. Uma vez que Jesus se tornou o Espírito e entrou em todo cristão, ele está agora disponível a eles. É-lhes tão fácil contatá-lo, experimentá-lo e até mesmo desfrutá-lo. Muito mais, seremos salvos pela sua vida. Tudo isso é verdadeiramente maravilhoso. A maravilha das maravilhas é que Cristo se tornou um homem, completou a obra da redenção por nós, tornou-se o Espírito e agora entrou em nós para ser a nossa vida e tudo para nós. Mas a questão que agora precisamos levantar é essa: como nós podemos tocar e experimentar Cristo de uma maneira prática, como nossa própria vida a cada momento? O Senhor então deu-nos uma maneira muito simples. Tudo o que precisamos fazer é invocar o seu nome, e então tocaremos aquele que é o suprimento que dá vida. Em Romanos capítulo 10, versículos 12, parte B e 13, a Bíblia diz: uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No passado, talvez tivéssemos o conceito de que esses versículos eram aplicáveis somente quando nós tínhamos a experiência inicial da salvação. Mas todos nós sabemos que cada cristão precisa de salvação diária, do pecado, do ego, das fraquezas humanas. Do lado positivo, ele também precisa do suprimento abundante do Senhor para nutri-lo e fortalecê-lo, a fim de que possa amadurecer para dentro de Cristo em todas as coisas. O caminho para a realização disso é simplesmente invocar o nome do Senhor. Ele é rico para com todos os que o invocam. Vemos que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, Paulo incita Timóteo a viver a sua vida cristã com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. A experiência de Cristo na forma proposta por Deus deve ser real para o crente e um testemunho para os que estão no mundo. Qual era o testemunho dos primeiros cristãos? Era este: eles eram o povo que invocava o nome do Senhor. Vemos isso em Atos capítulo 9, versículo 14, onde está escrito que Paulo, antes de sua conversão, perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele recebeu a autoridade dos principais sacerdotes para capturar todos os que invocavam o seu nome, o nome de Jesus. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, reafirma isto, mostrando claramente que os primeiros cristãos eram os que em todo lugar invocavam o nome do Senhor. Muitos cristãos hoje têm começado a praticar o invocar o nome do Senhor a cada dia, a cada hora e a cada momento, de uma maneira simples e prática. Para seu gozo, eles têm descoberto que o Senhor é tudo o que eles necessitam e que podem tocá-lo e ter comunhão com Ele a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, simplesmente invocando o seu nome do mais profundo interior. Invocar o nome do Senhor não deveria ser uma maneira objetiva, invocando Cristo que habita nos céus, mas invocando Cristo que é o Espírito e que habita profundamente no interior do nosso ser.
Assim sentiremos o fluir e a comunhão de Cristo dentro de nós. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Essa verdadeira adoração ou comunhão deve ser constante e vivificante para todo cristão. A verdadeira adoração nestes versículos não consiste em tomar parte ou guardar certas regras, formas, rituais, maneiras, regulamentos. Pelo contrário, consiste em invocar o nome do Senhor do mais profundo do seu ser, contatando e tendo comunhão com Jesus Cristo, a verdade, a realidade. O desejo do Pai é que possamos desfrutar e participar dessa verdadeira adoração, que é tocar e ter comunhão com o seu Filho durante todo o dia e a cada dia. Quer no trabalho, na sala de aula, dirigindo o carro, conversando com um amigo ou em reuniões com outros cristãos, o desejo do Pai é que nós contatemos e tenhamos comunhão verdadeira e íntima com o nosso Senhor Jesus. Novamente temos de louvar e agradecer o Senhor, porque Ele não somente nos disse que precisamos de invocá-lo, adorando-o em espírito e em realidade, mas Ele também nos deu uma maneira muito prática, simples, para tocá-lo nessa adoração. A Bíblia nos dá exemplos claros que nos mostram que podemos tocar e experimentar o Senhor em adoração, simplesmente invocando o seu nome. Em Mateus 8:2 lemos: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor. Depois, em Mateus capítulo 15, versículo 25, lemos: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor. Esses versículos realmente nos ajudam a ver que podemos participar da verdadeira adoração em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Qualquer que seja a circunstância imediata, à nossa volta, podemos adorá-lo simplesmente orando: ó Senhor, ó Senhor Jesus. Muitos cristãos estão descobrindo que o simples ato de respirar seu nome, ó Senhor, quando são tentados, oprimidos ou apenas distraídos, leva-os a um verdadeiro contato e comunhão com o Senhor. E há uma completa libertação do ego, do pecado, do mundo. Quando clamamos pelo Senhor dessa maneira, do profundo do nosso íntimo, temos uma sensação profunda de Cristo e da sua vida fluindo e movendo-se dentro de nós. Nos Salmos vemos que quando os salmistas oraram ao Senhor, eles clamaram: ó Senhor, mais de 180 vezes. Numa ocasião, o salmista disse: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Salmos 119 e 145. Em outra ocasião, um deles disse: então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor. Salmos 116, 4. Na verdade, não é algo leve invocar o nome do Senhor. Contudo, é tão simples, é tão prático, pois dessa maneira podemos diariamente, a cada momento, tocar e experimentar Cristo como nossa satisfação interior e o nosso gozo. A Bíblia nos dá outro exemplo da verdadeira adoração em Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. A segunda epístola aos Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Em Apocalipse 3:14 encontramos que amém é um outro nome dado a Cristo. Você sabia? Cristo também é chamado de o amém. Quando clamamos amém do profundo do nosso interior, sentimos que tocamos Cristo. Da mesma maneira que quando invocamos
ó Senhor, ó Senhor. Porque assim como o seu nome é Senhor, seu nome também é Amém. Então, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36, vemos que clamar Amém é o verdadeiro louvor ao Senhor. Bendito o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse Amém, e louvou ao Senhor. Clamarmos Amém do profundo do nosso interior é invocar o Senhor e tocá-lo. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isto é, louvai a Jeová. Inúmeras vezes o salmista usou aleluia na sua adoração e louvor a Deus. Os últimos 5 salmos começam e terminam com esta palavra celestial de adoração. Também encontramos essa palavra oferecida em adoração a Deus em Apocalipse 19, versículos 1, 3, 4 e 6. Hoje ela ainda é a mesma. Podemos adorar e ter comunhão com o nosso Senhor dessa maneira tão simples. Durante todo o dia, clame apenas: ó Senhor, Amém, Aleluia, do mais profundo do seu ser. Ó Senhor, Amém, Aleluia. Em resumo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, viveu como ser humano, foi crucificado pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Quando cremos nele, ele, como o Espírito, veio para dentro do nosso espírito, a parte mais profunda do nosso ser, para ser a nossa vida e tudo para nós. Hoje ele, como o Espírito, é como o ar que respiramos. É como o ar para nós, tão fresco, tão disponível, tão indispensável. Quando clamamos, ó Senhor, ou Amém, ou Aleluia, o tomamos para dentro de nós como o sopro que dá vida, suprindo-nos como todas as suas próprias riquezas. Hoje precisamos respirar essas 4 palavras como nossa adoração, como nossa oração e louvor a Deus. Do mais profundo do nosso ser, simplesmente respire: ó Senhor, Amém, Aleluia. E você provará a doçura e a realidade do próprio Senhor. Você começará a perceber cada vez mais que a sua vida é verdadeiramente uma vida que salva. Hoje muitos cristãos têm descoberto que podem conhecer o Senhor, que podem ser trazidos para dentro do seu poder de ressurreição, experimentar a sua salvação espontânea, a todo momento, e andar em unidade com Ele, clamando a cada momento: ó Senhor, Amém, Aleluia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.